Quem nunca sonhou em chegar ao primeiro milhão? Esse número mágico, 1 seguido de 6 zeros, é o objetivo de muita gente que começa a investir. E nesse vídeo eu pretendo te passar 5 dicas para que a sua jornada seja mais simples do que foi a minha. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal, e antes de entrar no assunto do vídeo, quero lembrá-los que no dia 15/4 vai acontecer uma Masterclass chamada Ascensão das Criptomoedas, ministrada pelo Felipe Santana da Paradigma Education, falando sobre esse cenário atual para as criptomoedas, as multiplicações que já aconteceram, aquilo que a gente pode esperar após halving do Bitcoin, que é quando inclusive elas tendem a ficar maiores, pelo menos pegando o exemplo dos últimos ciclos, e várias outras oportunidades que você está perdendo por não conhecer o mundo cripto, como por exemplo os airdrops. Para ter acesso ao evento, basta você se inscrever no link aqui da descrição ou usando o QR Code aqui da tela. Lembrando que após o evento nós abrimos as vagas para a turma 5 do Viver de Renda Cripto, um curso que tem como objetivo pegar até mesmo o mais completo leigo, que não entende nada de criptomoedas, e inserir ele nesse mercado, tirando do nível de iniciante e levando ele até o nível intermediário avançado. Mais informações no link da descrição. Agora falando do assunto do vídeo em si. Como eu disse na introdução, o primeiro milhão é uma meta que ela é almejada por muita gente. Mas antes de passar as dicas, vale aquele disclaimer de que 1 milhão infelizmente não é mais o que era antigamente. A gente entra na calculadora cidadã do Banco Central e coloca a atualização de 1º de julho de 94, quando começou efetivamente o Plano Real, até fevereiro de 2024, que é o último mês que a calculadora tem atualizado com o índice, nós vemos que 1 milhão de 94, apenas para manter o seu poder de compra mediante o aumento do IPCA, deveriam ser praticamente 8 milhões dos dias de hoje. Só que eu não vejo ninguém corrigindo a meta e falando, eu não quero ter 1 milhão, minha meta inicial é 8 milhões. E o que acontece é que, por exemplo, se você mora numa grande cidade, um imóvel, nem precisa ser um imóvel grande muitas vezes, aqui em São Paulo pelo menos é assim, já vale 1 milhão até mais do que isso. E eu faço esse disclaimer não é para te desanimar, mas só para mostrar que embora seja uma meta relevante, 1 milhão para muita gente que pensa em viver de renda, construir um patrimônio grande o suficiente para poder viver dos rendimentos desse patrimônio, é só uma marca a ser superada, mas não costuma nem de longe ser o final da jornada. Pensando aí numa carteira conservadora com rendimento de IPCA mais 0,5% ao mês, na parte do IPCA você não mexe, justamente para ver o patrimônio crescer ao longo do tempo, pelo menos acompanhando a inflação, no 0,5% você mexe. Veja que se esse rendimento for líquido, o que você terá ao final para poder usar no mês são 5 mil reais. Para algumas pessoas pode ser o suficiente, para grande parte de vocês aqui, principalmente o pessoal que mora em grandes cidades, está longe de ser aquilo que você tem como objetivo para viver de renda. Entendida essa parte, vamos agora para as dicas. Eu separei 5 aqui que podem acelerar a sua jornada. A primeira delas é justamente definir uma meta daquilo que você quer em termos financeiros. No caso aqui eu vou imaginar que a sua meta é realmente esse milhão. Primeiro que eu acho uma meta muito interessante, porque várias pessoas colocam metas muito subjetivas, né? Ah, eu quero ser feliz, mas o que é felicidade é muito subjetivo. Há vários tratados filosóficos antigos falando sobre esse assunto e com conclusões bem diferentes. Já um número, 1 seguido de 6 zeros, ele é altamente objetivo. Ele é definido, ele é contável, é específico. E o simples fato de definir uma meta te faz mais capaz de atingi-la. Uma analogia que eu gosto de usar é pensar numa corrida de rua. Eu sei que vários de vocês que me acompanham aqui já participaram de corridas assim. E se você pega nessas corridas, geralmente o pessoal sai muito animado num ritmo de maratonista queniano, no meio do caminho dá uma morrida, diminui seu ritmo e no final volta a acelerar conforme se aproxima da linha de chegada. Ou seja, por conta da meta, completar a prova, você acelera no início, diminui no meio e acelera no final. Com uma meta de 1 milhão, a mesma coisa tende a acontecer. Só que infelizmente não basta só acelerar no final, porque não dá para você fazer igual a monografia, que você tinha um ano inteiro, fez um pouquinho no começo, ficou um tempão sem fazer e fez tudo no final. Então o que você faz com essa meta? Sabendo que você vai acelerar no começo e no final, mas não no meio. Você quebra em metas menores. E essa meta de 1 milhão, que pode ser uma meta para 10 anos, por exemplo, o que eu acho que é um tempo crível até para quem está saindo do zero, porque em 10 anos muita coisa pode acontecer. Eu estou na internet, por exemplo, há 7 anos, e a internet mudou totalmente minha vida. Eu conheço Bitcoin há 10, e ele também mudou muito a minha vida. E esse já é um ponto interessante, porque geralmente a gente define um monte de metas para um prazo curto, como por exemplo 1 ano, é o que o pessoal faz nas viradas de ano, mas não temos metas para longo prazo, para 5, para 10 anos. Então, o primeiro ponto é, defina essa meta. E se possível, quebre-a em metas menores. E de maneira não linear, né? Porque vai demorar mais tempo para juntar os primeiros 100 mil do 1 milhão do que os últimos 100 mil, quando você já tem 900 e está para chegar no milhão. Até porque um rendimento de 10% sobre os 900 mil já dá 90, então já está quase que a meta batida só com rendimento. E esse é um ponto muito interessante, a nossa segunda dica, que é lembrar da importância de você poupar, inclusive poupar mais do que a média das pessoas poupa. E sempre que você pensar que está meio na média, policie-se, né? Porque geralmente não é bom estar na média. Sobretudo em um país onde você tem muita gente endividada e por isso
isso a média ela acaba sendo baixa. E por que você tem essa importância de poupar? Porque é justamente do recurso poupado que virá o rendimento do seu investimento. E se você está poupando dinheiro, é porque você está gastando menos do que você ganha. E quem faz o contrário, gasta mais do que ganha, acaba se metendo em dívidas, que crescem a juros muito altos aqui no Brasil, até porque nós somos um país de baixa poupança. Se todo mundo poupasse, teria mais recursos para ser emprestado, os juros poderiam ser mais baixos. Pelo menos seria um dos fatores para que isso pudesse acontecer. E perceba até em termos de mentalidade, né? Como que o poupador é diferente do endividado. Ele ganha um X, ele poupa parte disso, abrindo mão de ter poder de consumo a mais no presente para poder no futuro ter um maior poder de consumo porque esse dinheiro foi investido e cresceu. Já o endividado faz o contrário. Ele gasta mais do que ganha hoje, para isso ele adianta recursos do futuro, de modo a topar ter menos poder aquisitivo no futuro, já que ele vai ter que pagar esse recurso adiantado mais os juros, que como eu já disse, são muito altos aqui no Brasil. Então ao invés de dever a juros altos, é melhor que você invista a juros altos, para ver o seu patrimônio crescendo ao longo do tempo. E o que eu acho que é poupar mais do que o razoável? Se você pega livros de educação financeira, eles costumam falar sempre em algo como pelo menos 10% daquilo que você ganha. Como eu quero que você poupe mais do que o razoável, seria muito interessante que você conseguisse algo como 20%, talvez até 30%. E aí eu sei que para quem já tem uma vida estabelecida, tá casado, tem cônjuge, filhos, é muito mais complicado. Mas para você que está assistindo esse vídeo e é mais jovem, que nem começou ainda a ganhar dinheiro direito, é tremendamente mais simples. Essa deveria ser uma vantagem a ser aproveitada. Citando meu exemplo pessoal, quando eu estava na Academia Militar das Agulhas Negras, eu ganhava em torno de R$1.000 no último ano. Quando eu me formei, eu passei a ganhar do dia para a noite R$4.500. E aí eu tive o seguinte pensamento, né? Se antes eu vivia com R$1.000, tudo bem que eu vivia dentro da academia, né? Internato. Agora, vou ter que pagar aluguel, vou comprar carro, etc. Mas será que eu preciso realmente dos R$4.500 para viver? Eu não consigo viver com R$3.000 e imaginar que os R$1.500 não são meus, são do Bruno do futuro? E como eu já comecei a raciocinar que eu ganhava só R$3.000 para gastar, eu me adequei àquela realidade. Se eu imaginasse que eu ganhava R$4.500, rapidamente meu padrão de vida ia subir e depois vai ficar muito mais difícil de poder viver com menos. Então, para que você possa poupar mais do que a média das pessoas poupam, é interessante que você seja mais restritivo na evolução do seu padrão de vida. Ganhe um dinheiro a mais, tente poupar a mais e só depois de um tempo readeque o seu padrão de vida. E novamente, como eu disse, isso é muito mais fácil de ser aplicado por quem está começando a vida agora, em oposição a quem já tem uma vida mais estabelecida. Aí é mais complicado. Terceira dica, de nada adianta você ter uma meta, você poupar dinheiro, se você não coloca esse dinheiro para trabalhar para você. Então, com o dinheiro poupado, o que você deve fazer é investir recorrentemente, o que não significa investir sempre na mesma coisa. É interessante que você monte uma carteira de investimentos e invista naquilo que está mais atrativo naquele momento, de acordo com a sua alocação, logicamente, né? Podemos até falar que o investidor bem-sucedido é simplesmente o camarada disciplinado que investe corriqueiramente, ainda que o ambiente não seja nada corriqueiro. O que, se a gente for pensar, é simplesmente o ambiente do mundo em que nós vivemos. Em um ano você vai ter guerra, no outro vai ter pandemia, no outro vai ter crise, no outro vai ter eleição, e podemos voltar assim durante boa parte da história, sempre tendo um evento muito relevante que poderia convencer boa parte das pessoas a pensar que não estava na hora de investir. Já o investidor, ele tem que fazer o quê? Aproveitar justamente esses momentos, porque se todo mundo pensa que não é hora de investir, geralmente não tem ninguém querendo comprar os ativos, há pouca demanda, se há pouca demanda os preços estão mais baixos, e aqui eu lembro de Howard Marks que fala que você não fica rico comprando coisas boas, você fica rico comprando bem as coisas, porque uma boa empresa, se está precificada à excelência, pode não ser uma boa compra para o seu portfólio. Agora, se a boa empresa está precificada a cenário de cataclisma, aí você tem uma chance de estar comprando de maneira muito melhor. A quarta dica é aproveitar as oportunidades no mercado, mas também fora dele. E eu gosto sempre de lembrar disso porque há vários estudos que mostram performance de mercado e que, por exemplo, argumentam que não vale a pena você ter uma certa reserva, é melhor comprar sempre todo mês do que ficar poupando o dinheiro, deixando em renda fixa, esperando que uma crise aconteça para que você possa lá e comprar. Pegando índices de mercado, não costuma fazer sentido ter esse tipo de abordagem, mas eu sempre indago, tá bom, e cadê as oportunidades que aparecem fora do mercado? Como, por exemplo, alguém querendo vender um imóvel com pressa. Ou, no caso da minha família, né? Minha irmã é advogada e ela pega imóveis em leilão. Ou até pegando um mercado que ele já está migrando para alguma coisa mais conhecida pelo pessoal do tradicional, mas que até não muito tempo atrás ainda era visto como pura especulação, que é o mercado de cripto. E essa parte de especulação, ela tá certa para 95% do mercado. Para os outros 5% não, realmente é um fundamento, como por exemplo o Bitcoin. Se eu pego na minha carteira de ativos, nada me deu mais resultado do que ter comprado Bitcoin ao longo da minha vida como investidor. E aqui é um ponto, inclusive, que é uma vantagem da pessoa
pessoa física desconhecida, para aquele pessoal que já é mais conhecido ou para os gestores de fundos. Porque eu conheci o Bitcoin em 2014. Naquela época não tinha nenhum gestor, um economista, um analista que tinha realmente audiência falando disso, porque eles já tinham construído uma reputação, um nome a zelar. E falar desse negócio que era altamente especulativo naquela época poderia até acabar com as carreiras deles. Agora uma pessoa que não tinha nada a perder simplesmente olhava para aquilo e pensava, pode multiplicar muitas vezes, pode ser o futuro, na pior hipótese só vai a zero e eu vou perder aquele dinheiro que eu investi. E agora, olhando pelo retrovisor, fica nítido que se fosse para dar errado teria acontecido lá atrás, e não nesse momento, onde você tem 1,4 trilhão de dólares de valor de mercado, uma grande apreciação, uma presença forte de institucionais, um único ETF competindo com outros 10 de Bitcoin, que em questão de 2 meses chegou a 10 bilhões de dólares de valor de mercado, enquanto o de ouro, lançado lá atrás sozinho, demorou 2 anos para fazer a mesma coisa. E se eu ficasse focado apenas em ações, fundos imobiliários, renda fixa, eu nunca teria visto o Bitcoin passar na minha frente. E agora o Bitcoin já está no mercado, então o que eu te digo é aproveite aquilo que está no mercado, mas também faça questão de olhar para o que está fora do mercado. Seja realmente um onívoro, comendo de tudo que aparece em termos de oportunidade. E aí eu lembro novamente, para quem quiser aproveitar essa oportunidade de cripto, do evento que a gente vai fazer no dia 15/4, chamado Ascensão das Criptomoedas com o Felipe Santana. Para quem quiser mais informações, link na descrição. Garanto que vai valer muito a pena, as aulas do Felipe são sempre muito boas. E por fim, a última dica é gerar renda extra. Seja através do seu trabalho, buscando ser promovido, ou fazendo alguma coisa a mais, criando um negócio, utilizando a internet, que eu acho muito interessante, não é para todos, mas quem consegue ser bem sucedido na internet costuma ter muito sucesso. Mas independentemente do caminho que você vai seguir, por que gerar renda extra é extremamente importante? Porque, principalmente no começo, quando a sua carteira de investimentos é pequena, os aportes são muito mais importantes do que a rentabilidade. Basta você pensar numa pessoa que ela consegue aportar R$1.000 por mês, por exemplo. Ela aporta 1.000 em janeiro, 1.000 em fevereiro, ela dobrou o volume que ela tem investido. Se ela aportasse só 1.000 em janeiro, não aportasse mais no ano, mas tivesse uma mega performance de 20%, ela teria R$1.200 no final do ano. Se ela tem uma performance pior do que essa, digamos que ela só acompanha o CDI, que está em 10% naquele ano, mas ela investe todo mês, o rendimento pode não ser dos melhores, mas o montante acumulado vai crescer muito mais rápido. E é esse montante que vai propiciar que no curto prazo ela veja transformações maiores no seu patrimônio. Se você pega a fórmula de juros compostos, é evidente que o tempo vai fazer milagres, né? Porque ele é a parte exponencial, com uma taxa de juros mais alta, então, perfeito. Mas o ser humano ele é imediatista por natureza, então para você se manter no jogo é interessante que você veja evolução. E para ver essa evolução, nada melhor do que todo mês você conseguir fazer um aporte e ver que o número de ações que você tem está aumentando, de fundos imobiliários está aumentando, de criptomoedas, de bitcoins, por exemplo, satoshis está aumentando, de investimentos em renda fixa. Então, quando você vê esse aumento acontecendo, você fica mais motivado a continuar com aquela conduta. E aí depois, quando o patrimônio está mais relevante, aí sim a rentabilidade passa a ter um peso maior. Porque vamos pensar que um retorno de 100% sobre um patrimônio pequeno, R$1.000, ainda é um retorno pequeno. Em termos absolutos, são R$1.000. Em termos relativos é muito bom? Sim, 100% é muito bom. Agora, quando você tem esse tipo de retorno sobre patrimônio muito grande, aí sim o jogo pode mudar. E é lógico que você não vai ter um retorno de 100% sempre, ou de maneira certa de um ano para o outro, mas ao longo do tempo você vai ver isso acontecer. Para algumas pessoas que gostam de correr mais risco, estão mais antenadas em novidades, mais rápido do que para outras. E é lógico que você não vai ter um retorno assim de um ano para outro. Até pode acontecer, como por exemplo nesse cenário de criptomoedas, mas é mais raro. Agora, ao longo do tempo, em termos compostos, isso irá acontecer. Desde que você siga essas dicas, né? Tendo uma meta, poupando mais do que o razoável, investindo recorrentemente esse dinheiro poupado, aproveitando as oportunidades e focando em gerar renda extra para que você possa investir cada vez mais. Inclusive, aqueles que fizerem isso através de um negócio, talvez mudem de vida e comecem a ter tanta renda vindo do negócio a ponto de deixar os outros passos, né? E que permitiram, inclusive, que ele tomasse mais risco no negócio, quase que irrelevantes. Mas, novamente, isso não é para todo mundo, vai acontecer com um grupo menor de pessoas. Mas espero que você possa estar nesse grupo, né? Quem sabe? E é isso, pessoal. Eu fico por aqui, espero que tenha gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico. Um grande abraço e até a próxima.